Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você que nos assiste em Itabuna, Ilhéus, nos dão uma grande audiência. Hoje vamos destacar aqui a questão do transporte coletivo. Mais uma vez vamos falar sobre isso, o transporte de Ilhéus. Hoje teremos uma audiência na Câmara de Vereadores lá de Ilhéus também para tratar do assunto. Vamos falar mais uma vez sobre a questão da sinalização de trânsito também na cidade de Ilhéus. Hoje é o Dia Mundial da Água. Ontem nós falamos aqui com o professor Cassiano, direto dos Estados Unidos, que falou da importância da água, do projeto que ele desenvolve aí com a família Churma pelo mundo, principalmente nas áreas de conflito de água. Mas hoje a gente vai continuar tratando desse assunto aqui. Vamos falar das águas aqui, principalmente em Itabuna e no sul da Bahia. Muito obrigado a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo agora no YouTube, na página TVI Oficial. Compartilhe. Participe aí com a gente do programa através do nosso chat, faça pergunta aos nossos convidados, sugira temas também aqui para o programa. Estamos também transmitindo pelo Facebook na página TVI Play Live. Compartilhe essa ideia por aí e vamos espalhar boas notícias pela TVI, tá bom? Bom, gente, o programa de hoje, além de tudo isso que eu falei, a gente vai conversar aqui com a advogada do PROCON, a Jamile Santos, que vai falar para a gente, qual o papel realmente do PROCON em relação ao consumidor, já que estamos ainda na Semana do Consumidor, e a gente vai tratar desse tema aqui hoje no programa, tá certo? Vamos falar também sobre a questão da violência, a violência que anda aí, aumentando no Brasil, principalmente com os últimos acontecimentos que tivemos no estado do Rio Grande do Norte. O nosso comentarista geopolítico, Roberto José, hoje vai comentar também esse assunto aqui com a gente, aqui no programa. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no TVI News. Aí a previsão do tempo para as principais, ou algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia, da região Cacaueira. E daqui a pouco vamos mostrar mais outras cidades para você. Vamos falar também de cotações aqui no programa, tá bom? Olha, gente, esse país está se tornando cada vez mais o país do assistencialismo, cada vez mais desempregados no Brasil, cada vez mais gente pobre, precisando de ajuda, precisando de um incentivo de vida, financeiramente falando. E aqui na Bahia, como é um estado do Nordeste, isso se agrava ainda mais. E o governador Jerônimo já mandou pagar ontem mais de 17 milhões só para assistência social aqui na Bahia. Vamos conferir essa matéria aí. Para garantir o fortalecimento das políticas de assistência social na Bahia, o governo do estado está aplicando 17 milhões de reais para financiar serviços e benefícios do Sistema Único de Assistência Social.
e auxiliar gestões municipais. O documento foi assinado em evento com a presença do vice-governador Geraldo Júnior, que destacou a importância do investimento para melhorar a vida de baianos socialmente vulneráveis. Cuidar da vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, combate às drogas, a inserção de políticas sociais, visando com que a população possa ter acesso a uma educação, uma saúde mais digna. Com a medida, a Bahia se torna o primeiro estado brasileiro a cofinanciar o sistema em parceria com o governo federal, garantindo o repasse para os municípios ainda nos primeiros meses de 2023. Essa é uma ação fundamental, nós somos uma secretaria nova, resultado da transição, da assistência e do desenvolvimento, então nas arrumações para que a gente fortaleça o cofinanciamento. A Bahia está dando um exemplo de participação do governo do estado no cofinanciamento regular automático, inclusive no índice de gestão descentralizada. É assim que a gente vai reconstruir a assistência social no Brasil, combater a fome e a pobreza. É isso aí, olha, e vamos nos preparando aí, viu? Porque o futuro promete coisas piores. A gente tem ouvido, né, palestras aí de especialistas já há algum tempo, isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, onde sempre se diz, né, nessas palestras que o mundo todo, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro vai ter um grande número de desempregados, né? Hoje, com a questão online, dos aplicativos, da robotização nas indústrias e nas empresas também, né? Empresas que antes, lojas, por exemplo, que é uma coisa que você frequenta rotineiramente. Antigamente você entrava numa loja, você tinha vendedores, você tinha arrumadores, promotores, né? Hoje tudo isso está se acabando. Então uma pessoa só numa empresa, às vezes, faz o papel de 3, 4. E ainda por cima, na hora de sair para pagar as compras, né, você tinha ali uma pessoa no caixa. Hoje, na maioria das lojas, principalmente nas grandes cidades, não existe mais essa pessoa. Existe ali um caixa eletrônico onde você mesmo paga suas compras, embala sua compra e vai embora. Então o desemprego está aumentando a cada dia. E até as próprias empresas online, né? As grandes empresas, a gente está falando de Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, a gente está falando de Google, a gente está falando de Twitter, que são as maiores empresas hoje no segmento das redes sociais, estão desempregando muito. Só este ano já foram desempregadas mais de 18 mil pessoas dessas empresas. Então a tendência do desemprego é aumentar no mundo inteiro. E essas pessoas precisam sobreviver. Aí elas vão fazer o quê? Ou elas têm condições e vê a empreendedora para montar seu próprio negócio, sua própria empresa, o seu próprio escritório, ou então vai depender de ajuda de terceiros, né? Porque desempregadas as pessoas não conseguem sobreviver. Então está ficando um mundo muito difícil a cada ano que passa. Então isso que a Bahia fez agora, daqui a pouco todos os estados brasileiros vão fazer também, e isso vai aumentando, vai aumentando. Já se falava outro dia que as maiores multinacionais, né, iriam se juntar para bancar isso aí, porque os governos sozinhos não vão dar conta. Mas até agora só os governos, principalmente nos países menos desenvolvidos, né, como aqui no Brasil, o governo, através dos nossos impostos, dos impostos de quem ainda trabalha e das empresas, é que vão bancar essa situação. Não é fácil não, viu? Bom, gente, olha, falar imposto, né? Você que tem IPTU para pagar, lembrar que em Itabuna é até o dia 31 de março, para você pagar o seu imposto com desconto. Se você pagar à vista, você vai ter 15% de desconto. Se você pagar a prazo, parcelado, você pode ter ainda 8% de desconto. Agora, se você deixar passar do dia 31, você perde esses descontos. Você pode até parcelar, né? Mas você não vai ter mais desconto, esses 8%, tá certo? Então fica a dica aí, se você tem IPTU para pagar, procure lá o setor de tributos da Prefeitura, fica ali agora na Avenida Manuel Chaves, viu? Não está funcionando no prédio da Prefeitura, é na Avenida Manuel Chaves. E lá você vai pagar o seu imposto em dia até o dia 31 de março. Tá dado o recado. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Já estamos aqui com as notícias de hoje. E vamos conversar agora, né? Vamos falar sobre consumidor, vamos falar sobre PROCON, né? A gente ouve muito falar em PROCON,
Mas tem muita gente que nunca procurou o PROCON, não sabe como é que funciona o PROCON, aonde funciona o PROCON em Itabuna, né? Qual a situação que ele deve acionar o PROCON. Então nós trouxemos aqui hoje para falar sobre isso a advogada, né, Jamile Santos, que é do quadro do PROCON e vai explicar para a gente um pouco essa situação. Bom dia, Jamile. Bom dia, eu agradeço. Nós que agradecemos a sua presença aqui, Jamile, e eu queria começar pedindo a você para explicar ao consumidor que está nos assistindo, né, o papel do PROCON junto ao consumidor. O que é que o PROCON faz e quando é que o consumidor deve acionar o PROCON? Bom, o PROCON está à disposição da população, né, para auxiliá-lo, melhor garantir, na verdade, os seus direitos quando lesado de alguma forma na relação de consumo. O PROCON funciona atualmente ali na Praça Olinto Leônia, naquele antigo prédio da prefeitura, né? Uhum. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Então, se existir numa relação de consumo, você for lesado de alguma forma, entre em contato com a gente, mesmo que não tenha sido lesado, mas que tenha uma dúvida em relação ao consumo em si, ao que foi tratado, ou pode ser em relação de consumo de compra física ou contrato de serviço. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Questão de compras online também, o PROCON pode agir? Com certeza. Toda relação de consumo, a gente está... lembrando que não abrangemos danos morais, né? Uhum. O PROCON é um setor administrativo, então a gente tenta resolver de forma conciliatória. Antigamente tinha uma briga muito grande aí entre PROCONs, agências bancárias, né, que deixavam as pessoas na fila ali por mais de 15 minutos. Uhum. Tinha uma lei municipal, tinha uma lei federal, mas o banco não respeitava, né? Isso. Alguns bancos chegaram até a ser multados. Mas hoje, apesar de ter ali bancos, cadeiras de espera, né, tem bancos que ainda demoram muito a atender as pessoas, né, mesmo com aquela senha eletrônica. O PROCON tem tido reclamações nesse sentido? Sim, a gente chegou até a fazer uma reunião com os bancos em relação às demoras nas filas, né? No qual eles se comprometeram a abrir as agências mais cedo para evitar esse tipo de situação, porque essa situação foi aumentada ainda mais na pandemia, né? É verdade. Mas se houver ainda essa situação, se a população se queixa dessa situação, nos procure, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas o PROCON não está agindo, como é que está funcionando esse tipo de fiscalização? Nós trabalhamos com denúncias. Então, se houver situações como essa, nos procurem, que vamos fazer a fiscalização devida. Ok. Ô Jamile, outra coisa também, né, que as pessoas se deparam muito, assim, vai numa loja, né, aí vê um preço lá, na hora que vai pagar o produto é outro preço, né, aí a loja fala, mas aí a pessoa deve ter trocado lá na prateleira e tal. Como deve agir o consumidor nesse caso? Nessa situação, o Código de Consumidor é claro, se tem o preço, você leva o produto pelo aquele preço. Inclusive, na semana passada, no Dia do Consumidor, dia 15, nós fizemos uma fiscalização no comércio, uma fiscalização educativa, informando assim, mais ao fornecedor como ele deve tratar o consumidor, a forma como ele deve passar as informações com clareza. Porque muitas vezes o consumidor vai na loja e aí não é explicada a forma de pagamento, se parcelado, se vai acrescentar juros ou não. Então, assim, esse tipo de situação, a informação clara é um fator de extrema importância para se evitar situações como demandas tanto no PROCON como na via judicial. Ok, você falou bem aí sobre essa questão, né, de como ele deve passar a informar, mas isso acontece pouco, viu? Inclusive nessa questão de preço nas prateleiras, o supermercado é mestre nisso, né? Eles colocam uma letrinha bem pequena lá explicando algumas coisas e o preço maior. Olha, quem vai comprar, olha o preço, né? Exato. Tá ali o produto, embaixo do produto tá o preço, ele pega, né? O preço vincula, a promoção, a propaganda vincula. Uhum. Então, se existe esse valor exposto, o consumidor vai adquirir aquele produto com aquela informação que está ali localizada. Se a informação também não for clara e legível, procure o Departamento de Defesa do Consumidor, que a gente irá tomar as devidas providências também nesse sentido. Uhum. Sim.
Sim, sim. Inclusive, a nossa fiscalização foi justamente nesse sentido, porque existe muito essa reclamação do consumidor. Então, nós informamos como o preço deve ser colocado tanto no produto em si, como na questão de vitrine. E os fornecedores e lojistas também foram muito receptivos nessa situação. Doutora Jamile, sobre o direito do consumidor, né? Essa questão que o comércio às vezes faz muito, que é a venda casada. O PROCON recebe muitas queixas com relação a isso? Na verdade, atualmente não, sobre venda casada, mas a gente também tenta prevenir essa situação na questão da garantia estendida. A garantia estendida é um contrato à parte, ela não deve ser vendida conjuntamente, só vinculada ao produto. Então, assim, a gente trabalha nesse sentido do consumidor, do fornecedor ter clareza e acho que atualmente essa questão da venda casada acontece com muito pouca frequência, porque o fornecedor sabe das consequências, né, desse tipo de venda. Certo. Outra coisa também sobre o direito, né, dos idosos de fazer viagens gratuitas, né, que chegam à idade que eles podem viajar, fazer. né? E aí muitos não têm esse conhecimento desse direito, às vezes, e pagam. Ainda tem o pior, é que as empresas não fazem questão de reservar a cadeira, né, para esses idosos. Sempre que o idoso vai, na maioria das vezes, não tem vaga. Não, em relação a isso, a legislação também é bem clara. O fornecedor ele tem que disponibilizar a quantidade de cadeiras para aquele idoso. Então, caso aconteça de você, idoso, for até a agência fazer uma compra e não for possibilitado esse direito, nos procure. Eu friso muito essa questão de nos procure, porque quando a gente senta com alguma... em reuniões, as pessoas falam, mas o PROCON está funcionando como? Está agindo como? E eu falo, venha até o PROCON, nos procure saber das informações, que só assim a gente consegue tomar as devidas providências, porque muitas vezes você é lesado de alguma forma e o departamento não tem conhecimento. Não tem como a gente tomar as devidas providências. Então, assim, foi no mercado, o preço da prateleira está diferente do preço que você está passando na hora do caixa. O preço é pequeno, é irrisório, não vou vá até o PROCON, porque isso evita que outras pessoas tenham situações como essa. Doutora, você fala, vá até o PROCON, né? Isso. Você já falou que é na Praça Olinto Leone, aqui em Itabuna, mas se for para ligar, no caso, tem uma ouvidoria, tem um número que o consumidor pode discar para poder dar a queixa, né? Fazer a reclamação, no caso? Sim, o consumidor tem essa opção. Tanto de ir ao departamento pessoalmente, como ligar para o telefone 3613-5210, né? O atendimento é a partir das 13 horas, ou enviar a reclamação por e-mail, que a gente também tem essa opção. O e-mail do PROCON atualmente é procomitabuna@gmail.com. Você pode encaminhar a sua reclamação, alguém vai te atender, vai prestar as informações necessárias de documentação, vai te ligar, ou seja, a gente tem vários meios de atendimento, basta você entrar entre um desses. A senhora falou sobre essa questão da garantia estendida, né? Na verdade, a maioria dos produtos, ele sempre dá o problema, né? Depois que essa garantia acabou, né? Mas aí o cliente, ele perde o direito, né? No caso, aquele dinheiro que ele investiu naquele produto, eletrodoméstico ou qualquer coisa, ele perde aquele valor, acabou a garantia, acabou o direito. Isso. A garantia estendida é um contrato opcional que o consumidor tem em fazer com o próprio lojista. Então, assim, ele sabe que caso o produto não venha a apresentar defeito, que aquele dinheiro não vai retornar para ele. Mas caso o produto tenha algum defeito, tenha algum problema, essa garantia tem que se estender a essa situação. Caso não se consiga resolver a demanda, mesmo com a garantia estendida, estando dentro do prazo, procure o departamento, que a gente vai procurar o fornecedor e tentar resolver. Porque atualmente, antes a gente resolvia situações de forma mais
lenta. A gente agendava a audiência antes mesmo de tentar uma conciliação com o fornecedor. Atualmente, a gente tem uma resolução de demanda muito mais rápido, porque antes de marcar a audiência, a gente entra em contato com o fornecedor, tenta conversar, tenta resolver de forma mais amigável. Caso não, a gente marca a audiência e abre o processo administrativo. Com relação às operadoras de telefonia, de internet, né? Tá tendo muitas reclamações. Como é que vocês agem, já que elas não têm sede na cidade, né? Como é que funciona? Antes, a nossa maior demanda era em relação a operadoras, né, telefônicas e de energia elétrica. Mas eu estava conversando, já conversei com várias pessoas em relação a isso, inclusive semana passada a gente fez esse levantamento de que a relação de demanda mudou muito depois da pandemia para cá. Tanto porque acho que reiteradas as vezes os departamentos de defesa do consumidor de várias cidades sempre tiveram esse contato direto com essas empresas, né, falando da necessidade de melhorar o serviço. Não que esteja 100%, mas melhorou muito. Essa demanda em relação a esses fornecedores diminuiu bastante. E hoje, a gente tem um maior número de demanda na questão de lojistas na área de móveis e eletrodomésticos. Porque o consumidor, querendo ou não, ficou muito mais tempo em casa, no decorrer dessa... Comprou na internet. Comprou na internet. E com essas operadoras telefônicas, a gente tem uma linha direta também. E a gente consegue resolver, na maioria das vezes, sem precisar marcar audiência. Ok, isso é bom. Porque essas empresas prestam serviço, Sim. né? Internet mesmo, você contrata 500 megas ou 600 megas e às vezes ela não entrega nem a metade, né? A parte de energia elétrica nem se fala, são quedas de energia, queimas de equipamentos, às vezes eles se recusam a pagar também os danos, né? E fica difícil a vida da pessoa, né? Lidar com isso. E hoje essas empresas às vezes não têm sede na cidade, né? A empresa de energia ainda tem uma terceirizada que atende ali no centro da cidade. Mas as de telefonia são raras, né? Às vezes você encontra uma loja, aí você vai lá reclamar, a pessoa fala, não... Aqui é só para vender, liga aqui o número tal, tudo né? em São Paulo, Rio. Tudo é Minas ou São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então fica difícil para o consumidor. Mas o PROCON pode também fazer essa intermediação aí da reclamação. Sim, com certeza. E quando a gente para falar sobre isso, quando eu entrei no departamento, eu procurei me reunir com vários fornecedores, inclusive com as operadoras telefônicas, para melhorar essa situação. Porque o que eu observo é que a questão da informação, vários fatores, mas a informação clara e objetiva em referente ao produto e referente ao serviço é importantíssimo como redutor de demandas, né? Porque um consumidor consciente do que está fazendo, do produto que está comprando, do serviço que está contratando, ele está seguro do que pode acontecer, pode vir a acontecer ou não. E isso gera menos frustrações, né? E gera menos demandas. Exatamente. Bom, outra coisa, né, que envolve o próprio município de Itabuna, já que o PROCON é ligado ao município, né? Quando há reclamações, por exemplo, não existe um contrato do consumidor com a empresa, que é no caso o transporte coletivo, mas existem reclamações, as pessoas procuram o PROCON para isso? Reclamação referente a isso são bem poucas, né? Mas mesmo no que se refere a esse tipo de relação de consumo, o PROCON está, né, aí à disposição para tentar resolver todo tipo de demanda. Quando não é possível resolver a demanda pela via administrativa, mesmo assim o PROCON aconselha o consumidor a procurar a via judicial, porque muitas vezes situações não vão poder ser resolvidas pela via administrativa, porque tem danos morais e, como eu já falei, como a gente trata de um processo administrativo, não gera danos morais. Mas tem situações que precisa ser resolvida pela via judicial, mesmo que o consumidor não queira danos morais. Situações como produtos que precisam ser periciados. A gente não tem essa estrutura de fazer perícia nos produtos, então a gente aconselha e encaminha para a via judicial. Ah, bacana. Vocês próprios encaminham, né? Sim, sim. Então já fica mais fácil, né?
Agora, tem um outro detalhe, né? Ali onde vocês estão funcionando, a Praça Olinto Leone ainda, Isso. né? Ali teve até uma denúncia recentemente ali que o prédio está com risco ali, né? Tem rachaduras e está meio insalubre ali, né? Não, o prédio realmente precisa de reformas, mas a população pode ficar tranquila. Foi uma fake news que a gente já... foi bem fake news mesmo. Foi uma foi? coisa... foi porque foi um texto feito de WhatsApp, encaminhado para algumas pessoas, né, pontuais. Mas, independente disso... quando houve esses rumores, eu já procurei o Departamento de Defesa Civil para fazer a vistoria e estamos assegurados de que o prédio não tem problema, tem rachaduras, tem insalubridade, sim. Mas Porque não corre precisa de risco de reforma, desabar, mas não né? corre risco de desabar e não corre risco de colocar nem a população, nem os servidores, né, em risco. O atendimento ali demora muito, quando a pessoa chega, ele é prontamente atendido, como é que funciona? Não, o atendimento você vai... Caso você não esteja com a documentação necessária, a pessoa vai lhe atender, vai lhe informar a documentação necessária que você precisa levar para fazer a reclamação. Mas se você tiver com a documentação necessária, você vai ser atendido de imediato. Quais são as empresas assim, ou serviços, né, que são campeões em reclamação? Como eu falei, lojista no setor de móveis e eletrodomésticos. Relação de contrato, né? Porque muitas vezes a pessoa contrata algum tipo de serviço e não está ciente das cláusulas contratuais, empréstimo consignado, cartão de crédito. Eu acho que essas atualmente são as maiores demandas que a gente está tendo no departamento. Agora você falou aí em assinar contrato e tem gente que assina e não lê, né? Exato. Porque infelizmente eles, principalmente essas empresas financeiras, né? Eles fazem um contrato extenso, um contrato enorme. Eu não sou advogado, mas eu conheço esse tipo de contrato, considero leonino, porque é um contrato que só fala dos direitos da empresa, o consumidor não tem direito nenhum, né? Então, mesmo assim, o PROCON reconhece que o consumidor não tem direito. Se ele assinou ali, está resolvido? Não, de maneira alguma. A lei é clara, né? As informações têm que ser claras. Toda a informação referente à contratação de serviço tem que ser extremamente clara para o consumidor. E esse tipo de contrato é ilegal, inclusive. Você falando aí, atualmente a tática mudou bastante. Não existe mais, praticamente não existe essa questão de contratos com letras pequenininhas. Hoje, no que se fala, por exemplo, em empréstimo consignado, as empresas, né, criaram um método diferenciado. Eles mandam uma mensagem para o consumidor. Então, as pessoas que estão em casa, fiquem atentas a esse tipo de situação. Recebeu uma mensagem, confirme aqui seus dados, diga assim. Esse tipo de situação está gerando empréstimos consignados um atrás do outro e o consumidor nem tem conhecimento disso. Só vai saber depois que quando vai pegar seu dinheiro, está descontado disso, quando vai ver não sei quantos empréstimos consignados. Então, não confirme informações referente a qualquer CPF, tire até foto, por foto. Tire uma foto para confirmar que você tem... Tira uma foto, o consumidor tira uma foto sem saber e quando vê, já contratou um serviço. Exatamente. Então, esse tipo de situação tem que ser evitada. E a forma de se evitar é ter cuidado em manipular celular, é ter cuidado em mesmo indo até a agência bancária. E às vezes o consumidor, ele é ludibriado, né? Aquela coisa, vai ser ótimo, vai ser muito bom. Refinanciamento, então, refinanciamento de consignado, nossa, é o que causa mais dano para o consumidor, porque ele não sabe que aquele refinanciamento vai gerar juros em cima de juros. Então, assim, se tem essa situação, nos procure, a gente entra em contato sim com a agência. Mas tem contrato assinado. Não se preocupe, a gente vai analisar a situação, vai analisar o contrato para ver se é legal ou não. É isso aí, porque realmente a maioria das pessoas, né, são enganados. Sim. São pessoas, às vezes, idosas, que não têm conhecimento enganado. Na maioria das vezes, pessoas idosas ou pessoas que têm um grau de conhecimento muito baixo, né? Mas não escapa pessoas que têm conhecimento não, viu? Não escapa, não. Não escapa. As pessoas que têm conhecimento, porque muitas vezes a pessoa é levada pela situação que ela está vivendo, está numa situação em que precisa de um dinheiro e que precisa de imediato, aí vai e assina e quando vê... Agora tem muitos que as pessoas nem chegam a assinar, né? Quando vê lá já está descontando no contra-cheque dela ali. Né? Exatamente, é sobre isso. Não assina, vai na agência, depois alguém manda uma mensagem. Você confirma que você fez uma análise de uma possibilidade de consignado? Aí a pessoa vai e clicou ali já.
E, por incrível que pareça, quando a gente entra em contato com o banco, ele fala assim, não, o consumidor, ele tinha ciência, ele assinou o contrato. Aí nos manda a mensagem que foi encaminhada e nos manda a hora em que o consumidor disse que ok. Não é uma coisa assim escondida, não. Ele nos manda informando essa situação como se isso fosse normal. E o consumidor deixa claro que ele não fez a contratação, que ele não sabia que estava contratando um serviço ou contratando um empréstimo. Então, doutor, isso é ilegal. Mas eles fazem o quê? Uma assinatura digital, porque a pessoa não vai presencialmente, né? E ele clica o quê? Ele deu ok, ele acha que, né, quer dizer, ele tem essa prova, então ele acha que aquilo isso aí já é suficiente. Tá consumado, né? Tá consumado. Mas aí qual é a ação do PROCON? Cancela esse empréstimo? Sim, se for questão de juros abusivos, às vezes o consumidor ele fala, não, doutora, eu contratei realmente o consignado, mas a margem de juros não era essa, eu não sabia que ia ser esse valor. Por exemplo, eu dividi em 15 vezes de R$200 e a partir da sexta parcela ficou 350. Então ele contratou um serviço por um valor e do nada foi agregado outros serviços, inclusive, como eu esqueci agora o que eu ia falar, seguros. Seguro, né? Inclui um seguro atrás do outro e posteriormente a contratação. E aí vai embutindo esse tipo de serviço, o consumidor não percebe. Se não reclamar, vai deixando. Não, ele não percebe, ele só percebe quando tá faltando um dinheiro, uma quantidade considerável. Aí ele vai olhar, vai observar, aumentou tipo R$50, R$60, R$100, sem ele ter conhecimento. Aí qual é a atitude do PROCON? Vocês cancelam isso com a empresa ou vocês têm dificuldade também para resolver? Normalmente a gente tem uma facilidade, a gente entra em contato com a empresa, eles falam, primeiro a defesa prévia, eles informam que o consumidor, ele contratou o serviço e que ele estava ciente, aí a gente vai, coloca as provas cabíveis e aí ele, não se preocupe, a gente vai tirar esse serviço e devolve o dinheiro do consumidor. Quando não existe essa possibilidade, aí é como eu falo, a gente encaminha, aqui só pela via judicial. A via administrativa segue, porque independente de resolver ou não a demanda, o processo administrativo segue para a empresa ser multada, mas é necessário ir para o judiciário, então a gente encaminha para o judiciário. Espero que agora, né, com a atitude aí do governo em baixar a taxa de juros, né, que essas empresas fiquem mais, como é que eu diria, não tão animadas, né? Excelente, eu achei excelente, inclusive, né, porque o consignado é o diamante que brilha, né? É aquela coisa, porque você faz e aí refinancia. O problema do consignado, além do consignado mal informado, é o refinanciamento do consignado. Porque o que causa mais danos na questão financeira do consumidor, esse refinanciamento, que inicialmente parece ser uma coisa que vai resolver o problema, acaba te trazendo muito mais problemas, porque aquele refinanciamento, que o financiamento inicial era dividido em 15 vezes, eles refinanciam em 72 vezes. Então, o consumidor paga praticamente 3 ou 4 vezes mais o valor que ele pegou. É um absurdo, ele né? pensa que está facilitando, ele pensa porque a parcela é pequena. Exato. Mas, na verdade, ali os juros está abusivo. Altíssimo, altíssimo. É isso aí. Bom, desse percentual todo que vocês atendem aí, né, qual assim o percentual de resolução? Né, digamos assim, em 100%, qual o percentual que vocês conseguem resolver os problemas? Olha, uma média de 70% das demandas a gente consegue resolver lá no departamento. Que bom, né, rapaz? E essa média inclui também a resolução de problemas de forma imediata, porque normalmente a gente entra em contato com o fornecedor por telefone de forma imediata. Porque todos os departamentos e PROCONs, eles têm uma linha direta com as empresas, um telefone específico. Então, assim, muitas vezes o consumidor entra em contato com a empresa, tenta falar, tenta negociar e não consegue. Quando a gente entra em contato, já é um posicionamento completamente diferente. E normalmente a gente consegue resolver essa média de 70% das demandas. Que bom, né? Os outros 30% não resolve por quê, assim? Os outros 30% não resolve porque muitas vezes o consumidor, ele já não quer mais, ele procura o serviço, aí quando a gente tem a opção de resolver da forma conciliável, ele desiste porque ele quer danos morais, mesmo sendo claro de que o departamento não trabalha com danos morais, é processo administrativo, e aí ele fala, não, eu vou procurar o judiciário, ou porque a proposta não é tão atraente para o consumidor,
que ele fala que não, que já passou por situações, já tentou ligar e não conseguiu resolver a demanda, então ele prefere resolver por outros meios. Ou na situação quando a gente verifica também que a proposta que foi feita pelo fornecedor não é tão atraente para a resolução da demanda. Bacana, viu? Parabéns ao PROCON, né? A gente realmente quer, assim, né, essa resolução rápida, porque Isso. a justiça demora muito, né? Às vezes a pessoa não está buscando uma indenização, ela quer resolver o problema, né? Com certeza. Verdade. É. Sobre águas e esgoto, doutora Jamile, assim, as contas que vêm exorbitantes, às vezes uma família até de baixa renda, né? E aí procura o PROCON. Qual é a solução assim que vocês estão? Nessa situação, a gente procura encaminhar para o judiciário. Por quê? Porque o serviço muitas vezes não é prestado e o consumidor ele precisa ser ressarcido. Além de ser ressarcido, inclui aí danos morais, porque você contrata um serviço, fica 15 dias sem receber esse serviço. A situação que você vivenciou em casa, de não ter como tomar um banho, de não ter como cuidar dos afazeres domésticos, então aí já engloba uma situação que causa muito mais sofrimento para o consumidor. Então a gente encaminha para o judiciário. Você vê aí, doutora, que aí aqui em Itabuna está tendo um problema de falta de água. Né? As pessoas ficaram até 25 dias, 26 dias sem água, e depois a conta vai chegar normalmente. A conta chega normalmente. Quer dizer, não tinha o serviço de abastecimento, mas a cobrança... Agora sim, né? Essa conta chega normalmente, mas ela não pode medir, porque a maioria tem medidor, né? Isso. Ela não pode medir o que não consumiu, né? Será que chega no mesmo valor? Não geralmente acredito. reclama isso. Mas aí, tem que analisar cada um, né? Se não for possível resolver pela via administrativa, não tem outro jeito. Tem que buscar o judiciário, porque se você contrata um serviço e ele não é fornecido, você tem direito a ser ressarcido. E numa situação como essa, em que os danos ultrapassam a questão financeira, porque numa situação dessa ultrapassa a questão financeira, inclui sim danos morais, você tem que procurar seus direitos e tem que buscar o judiciário. Agora, se a pessoa disser, não, eu não quero indenização, eu quero só que eles cancelem essa conta, vocês não resolvem? Referente à empresa de água, não. E deveria ser mais fácil, porque é do município, né? Isso, mas aí a gente tem essa problemática de instaurar processo administrativo para a empresa do município. Ah, é? É. É bom saber, viu? Então você que está em casa aí assistindo a gente, fica atento, né? E repete aí o telefone do PROCON. 3613-5210, o e-mail é procomitabuna@gmail.com. De segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Entre em contato que, com certeza, se a gente não conseguir resolver a demanda no ato, a gente vai te encaminhar e vai dar as informações necessárias para você conseguir resolver a sua situação. PROCON Itabuna. procomitabuna@gmail.com. E o telefone? 3613-5210. 3613-5210. Isso. Pronto. Então anota aí, qualquer reclamação, qualquer aborrecimento que você tiver numa loja, numa empresa, né, uma prestadora de serviço, você procura aí imediatamente o atendimento do PROCON ou pessoalmente ali na Praça Olinto Leone, né, perto do Banco do Brasil. Isso, perto do Banco do Brasil. Jamile, muito obrigado por você ter vindo aqui. Se quiser acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei, né, o Bárbara, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço. Eu acho que foi bem claro as perguntas e eu acho que eu consegui responder de forma clara também, porque o objetivo é esse. Uma informação clara para o consumidor ter consciência de que ele tem direitos, né? Não é porque fez um contrato, que assinou um contrato que perdeu todos os direitos. Não. Busque os seus direitos, busque o PROCON, estamos à disposição da população. Ok, mais uma vez obrigado por ter vindo. Nós conversamos com Jamile Santos, advogada do PROCON Itabuna, esclarecendo muitas dúvidas aí pra gente, né? Principalmente para você, consumidor, ficar atento aí, né? Não ser lesado, mas se for lesado por alguma prestadora de serviço, alguma loja, alguma empresa, você procura o PROCON imediatamente, tá bom? Tá dado o recado. Bom, gente, daqui a pouquinho o mestre em Geografia, o professor Roberto José, vai falar aqui com a gente, né, sobre violência e vamos comentar aquela questão lá do Rio Grande do Norte, né? Já tivemos isso em outros estados do Brasil, mas no Rio Grande do Norte aconteceu esse ano, né? E está acontecendo, na verdade, ainda não acabou, mesmo com a Força Nacional presente lá. Não é isso, professor? Bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui no programa com a gente.
É isso aí, Barbosa. Barbosa Filho, satisfação estar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, né? Os ataques de facções criminosas no Rio Grande do Norte chegaram ontem ao 8º dia, portanto, hoje é o 10º dia. A gente tem uma amontoada de notícias, né, ou de informações sobre esses ataques no Rio Grande do Norte, né? Nesse período, a Polícia do Estado, só para vocês terem ideia, registrou cerca de 292 ataques em 56 cidades do Rio Grande do Norte. As forças de segurança já prenderam 140 suspeitos pelas ações criminosas e, na última madrugada, bandidos incendiaram um posto de combustíveis em Várzea, uma das cidades ali da região metropolitana, numa garagem da prefeitura de Senador Georgino Avelino. Também foram alvos, esses dois grandes alvos ontem de madrugada. Um grupo atirou também contra o Fórum de Justiça de Angicos, coquetéis Molotov, e também incendiou ali um dos setores de transporte da Polícia Civil em Natal. E ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, a ação é uma manifestação de presos, só para vocês entenderem um pouco aí, organizados por uma facção criminosa, e eu mandei um quadro sobre as facções criminosas, um mapeamento, Barbosa, de todas as facções criminosas atuantes no Brasil, para a gente exemplificar um pouco, mas trazendo mais dados sobre isso, que fazem exigências sobre condições nos presídios, como acesso a aparelhos de televisão e visitas íntimas. A gente também vai trazer dados sobre como é que está o Rio Grande do Norte, as condições dos presídios com relação ao Brasil, de uma forma geral. Melhorou, piorou, enfim. Bom, o que está sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública nesse contexto? Após essa série de ataques, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o envio de agentes da Força Nacional. Para quem não sabe, a Força Nacional é uma instituição criada e nela tem agentes das forças policiais dos estados, principalmente das polícias militares. Na madrugada desta quarta-feira, 200 agentes chegaram ao local, quer dizer, da quarta-feira passada. O governador do estado disse que reforçou também o policiamento do estado, inclusive suspendeu férias dos policiais militares e civis para que pudessem estar fazendo esse reforço no policiamento. Um preso suspeito de envolvimento nos ataques foi transferido para a penitenciária estadual de Alcaçuz, para um presídio federal, né? Esse presídio ainda não foi revelado. Além disso, as visitas nas penitenciárias do estado foram temporariamente suspensas, inclusive as visitas de advogados. Como os ataques estão impactando essa população? Esse é um questionamento que se faz, né? Ou seja, o clima nas cidades é de medo, né? Os moradores têm evitado sair, principalmente à noite. Na capital, em Natal, o transporte está funcionando de forma bastante reduzida. O atendimento nas unidades básicas de saúde, em escolas da rede municipal e estadual também foram suspensos. Em Mossoró, por exemplo, o município que também foi alvo dos ataques, o transporte público está totalmente paralisado, né? Não está funcionando. E por que a crise no Rio Grande do Norte é um retrato do Brasil, né? O Estado nordestino até melhorou em alguns indicadores de segurança, mas esbarra no poder das facções, né? E aí, ao longo das últimas 3 datas, vários lugares comuns já foram usados para descrever o quadro da insegurança pública no país. Crises recorrentes, epidemia da indiferença, banalidade do mal, vidas menosprezadas, descontroles, dentre outros. Isso soa em todos o alerta para o tema mais sensíveis para a vida social, política e econômica de uma nação. Mesmo assim, o assunto ainda é tabu, né? Um assunto temido, ele é negligenciado e quase sempre reduzido às antinomias entre crime e organização e a gestão do sistema de segurança. Percebam que é um crime organizado. O crime organizado, ele tem uma forma de atuação, ele tem uma profissionalização da atuação. De um lado, a posição de gestores e profissionais da área que, desafiados pelos ataques e pelos discursos das lideranças criminosas, justificam os atos de violência nas medievais condições prisionais potiguares, né? Por outro lado, a sociedade civil organizada, que formam forças políticas mais importantes para a derrota eleitoral, e aí a gente está falando dessa coisa do que o protagonismo, né, que é acusado de defender bandidos, né? Aquilo que se cunhou nos últimos anos, né, pelo bolsonarismo, que conseguiu fortalecer a ideia de defender bandidos
seria uma coisa inadequada, né? Porque bandido morto, sob aquele jargão, bandido bom seria bandido morto, né? O que diz os dados? O Rio Grande do Norte, nos últimos anos, só para você ter ideia, conseguiu melhorar relativamente os índices prisionais. Segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu faço parte, contribuo com algumas pesquisas, em 2021, a média nacional, Barbosa, dos presos provisórios foi de 28,5% do total de presos. O que é preso provisório é aquele que não está sentenciado, né, que não tem a sentença transitada em julgado. No Rio Grande do Norte, a média é de 23,6%. Perceba, no Brasil quase 29%, no Rio Grande do Norte de 26%. Ou seja, o sistema lá está funcionando melhor do que no Brasil. Só para você também ter ideia, a média, quando a gente fala da quantidade de presos por policiais penais, a média no Brasil é de 8,9 presos, ou seja, quase 9, arredondando. Enquanto a média no Rio Grande do Norte é de 8,3 presos para cada policial penal. Ou seja, o Rio Grande do Norte, a gente tem uma melhora com relação aos dados nacionais. A gente tem um problema, na verdade, de gestão e de alocação de pessoal. Mais um dado interessante, no que diz relação ao efetivo da Polícia Militar. Enquanto a média dos policiais militares pedidos para órgãos da administração pública no Brasil, de uma forma geral, é de 2,2%, mas aí no Rio Grande do Norte esse percentual cresce até 8%, ou seja, quase 10% de todo o efetivo da Polícia Militar no Rio Grande do Norte, ela está cedido nas instituições da administração pública, seja municipal, né, principalmente da capital, ou seja do Estado, né? Então você tem um efetivo muito grande servindo a situações estranhas à atividade policial, quando na verdade poderia estar fazendo o seu policiamento ostensivo. Quando a gente fala aí em narcofacções, cada uma tem uma história particular, ainda assim elas guardam características comuns. Como eu falei, Barbosa, eu encaminhei para a produção aí um mapa produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ele mostra um pouco como é que essas narcofranquias, e aí a gente está usando um termo que é o termo mais utilizado hoje, no mundo afora, são as narcofranquias, porque eles têm uma forma de organização muito similar a empresas franqueadas, né? Quando um franqueado assume um contrato com a franquia, ela tem a obrigação de pagar, mas ela também tem uma co-obrigação, que é recebimento de instrução, de equipamentos. E no caso das narcofranquias, ele tem todo um planejamento estratégico, fornecimento de armamento, de munição, de treinamento. E as atividades são praticamente aí, segmentadas, né? Cada um dentro de uma atividade. Só para você ter ideia, toda vez que a gente tem uma grande apreensão de drogas, por exemplo, algumas toneladas de cocaína ou de maconha, logo em seguida você vê pipocar Brasil afora, principalmente na área dessa apreensão, algum tipo de ofensivas a bancos, porque quando há um baque nessas narcofranquias, eles precisam de um capital financeiro para buscar de volta esse investimento. E vão buscar onde? No que a gente chama de fenômeno de novo cangaço, né? Essa turma cerceia a cidade e faz arrombamentos a bancos, né? Explosão de carro forte de banco. São extremamente profissionalizadas a forma de ação, e o que a gente verifica ali no Rio Grande do Norte assim como em qualquer lugar no Brasil, mas agora especificamente no Rio Grande do Norte, são ações orquestradas por essas narcofranquias, por lideranças dessas narcofranquias, exatamente contra esse Estado democrático de direito, exigindo direitos, né? Em razão disso, eles estão tocando terror em todo o Estado do Rio Grande do Norte, como você percebeu, dezenas de cidades foram atacadas. Inicialmente, essas quadrilhas, os integrantes de quadrilhas que estão associados a essas narcofranquias, eles são cooptados, né, dentro dos presídios, e a gente costuma dizer que os presídios no Brasil eles têm funcionado como verdadeiras pós-graduação do crime, né? O criminoso entra e ele sai muito pior do que entrou, porque ele passa ali por uma grande pós-graduação. Claro, a gente tem dados de que os presídios, de uma forma geral, eles não cumprem a sua função constitucional de ressocializar o preso. E, inclusive,
No Brasil, cerca de 73% das pessoas que passam pelo sistema prisional acabam voltando, né? Então, a ressocialização é uma balela. Quando a gente fala em presídio, aí alguém pode dizer, mas se a gente for observar no Japão, na Suíça, se a gente for observar nos países nórdicos, né, escandinavos, as taxas são melhores. Não, as taxas são similares às do Brasil. Claro que as prisões, elas estão em melhores condições, né? As nossas são prisões medievais, né? Similares às prisões medievais. E é óbvio que a gente precisa, sim, de melhorias. Mas aí você vê o estado de joelhos diante dessas narco-franquias, do poder de organização delas. Eu encaminhei um mapa, ainda não passou aqui, mas quando puder, pronto aí. Muito interessante esse mapa. Ele mostra como é que está mapeado, né? Capilarizado em todo o Brasil, o domínio dessas narco-franquias. Percebam lá no norte do Brasil, né? Você tem o PCC dominando, você tem as famílias do norte, você tem aqui no estado da Bahia essas figuras, esse azul mais forte, você percebe aí na sua tela, são estados em que você tem mais de 2 narco-franquias dominando, né? Então, por exemplo, o estado da Bahia, você tem aí o PCC, você tem a Catiara, você tem diversas narco-franquias dominando o estado da Bahia. E essas narco-franquias, elas se associam a 2 outras grandes narco-franquias, que é o PCC e o CV. Até a gente teve aí, há cerca de 7 anos atrás, a morte de um traficante em Pedro Juan Cabalheiro. E havia um armistício entre o CV e o PCC, né? O PCC comprava drogas do CV e distribuía no Brasil. Quando esse armistício caiu, que aquele traficante lá em Pedro Juan Cabalheiro foi executado, esse armistício cai e essas 2 narco-franquias, 2 maiores, as mais bem organizadas, acabam franqueando outras facções no interior dos estados, nas capitais, como a gente percebe, por exemplo, em Salvador, a guerrilha, a disputa por narco-franquias. E aí, Barbosa, uma pergunta muito elementar. Quando você olha o mapa da violência, você percebe alguns estados em crescimento de violência. E aí a gente vai pegar um indicador maior de violência, que é o crime letal intencional contra a vida, né? Ou crime letal contra a vida. O que é que acontece? O estado da Bahia hoje, pelo 5º ano consecutivo, o estado mais letal, mais violento. E aí eu estou falando em números absolutos, não estou relativizando o número. E comparando com o estado de São Paulo, a gente tem as taxas diminuindo ano a ano. Por que ocorre isso? Já no estado de São Paulo, você pode observar no mapa, só existe uma narco-franquia, que é o PCC. Aí você vai lá para o Mato Grosso do Sul, também só existe uma família, né? Que é o PCC. O Mato Grosso, né? Que é o do norte, né? A gente não chama do norte, é só Mato Grosso. É o Comando Vermelho, né? Lá do Mato Grosso. O CV do Mato Grosso. Então, o monopólio da violência dessas narco-franquias possibilita que não haja disputa territorial. E não havendo disputa territorial, a letalidade nesses estados tendem a cair. Não é porque a política de segurança pública foi tão exitosa ao ponto de reduzir a criminalidade. É porque o monopólio do crime não permite essas disputas. Aí quando você vem com um estado como o estado da Bahia, que você tem 4, 5, 6 narco-franquias disputando o território, mas os outros franqueados, como aqui no sul da Bahia, eu não vou citar o nome para não dar propaganda a eles, você tem essas franquias aqui em Itabuna, a gente tem 2 grandes franquias, elas são associadas a essas 2 outras grandes franquias, o PCC e o CV, e disputam territorialmente dentro de Itabuna, em suas periferias, mas também nas cidades circunvizinhas. No caso de Itabuna e no caso das unidades da federação, essas narco-franquias surgem, se organizam dentro dos presídios, né, sob a bênção do Estado. E aí você tem todo esse contexto no Rio Grande do Norte, que é disputadíssimo, né? Você tem 3 narco-franquias disputando lá espaço, disputando o território, e a letalidade é grande. E quando a gente chama a atenção para a letalidade, né, para o índice de mortalidade, também no estado da Bahia, a letalidade policial é muito grande, ou seja, é aquilo que a gente chama de morte por intervenção policial. Chega a quase 1.000, né, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.000 mortes por ano por letalidade policial.
quando o homicídio comum, né, aí eu tirando aqui lesão corporal seguida de morte, quando eu tiro o latrocínio, aí representa, Barbosa, só para você ter ideia, 20% das mortes por homicídio doloso, né, aquele homicídio intencional. Portanto, a letalidade policial no estado da Bahia é muito grande, e isso é um reflexo dessa disputa territorial também, né? A gente precisa repensar isso. O Estado Democrático de Direito precisa avançar nessas situações, porque a situação do Rio Grande do Norte é apenas uma amostragem do que a gente tem em todo o Brasil. O Rio Grande do Norte tem dados no que diz respeito aos presídios um pouco melhor do que no Brasil. Entretanto, as prisões ainda têm características medievais, né? Condições realmente insalubres. Não estou dizendo que o ato de fazer uma espécie de reclamação, vamos dizer assim, entre aspas, ao Estado de que a coisa não está funcionando bem, que deveria funcionar. Isso não é reclamação, isso é ato de terrorismo e precisa ser punido com a força da lei. Entretanto, a gente também precisa repensar o modelo, ou pensar e refletir que o modelo precisa ser repensado. Agora, Barbosa, como professor, eu lhe digo que a melhor forma de evitar violência, ou a melhor forma de enfrentar, eu vou usar a palavra enfrentamento, é educação, né? Quando eu utilizo dados que um preso no estado da Bahia ele custa R$ 3.000 aproximadamente, e aí são dados de 2019, e um estudante do sistema público municipal, no caso aqui de Itabuna, que custa cerca de 500, custava em 2019 cerca de R$ 500, é que eu não uso custo, eu falo de investimento. Porém, como orçamento, a gente está falando de verba de custeio, né? Ou seja, o preso ele custa 6 vezes mais, para em 70% voltar a delinquir, né? Voltar a cometer crimes, voltar para o presídio. E o estudante ele tem a possibilidade de uma carreira, né? De ser um bom pedreiro, de ser um bom mestre de obras, eu não estou dizendo que a solução passa necessariamente só pelas universidades, mas também de ser um bom advogado, um juiz, um promotor, um médico, sabe? Um engenheiro civil. Então, a educação, ela abre portas. A melhor forma de enfrentamento à violência é o livro e não o fuzil. Então, isso é para a nossa reflexão. Essa é uma amostragem no Rio Grande do Norte. O Estado precisa agir com força, mas também precisa repensar o seu modelo. Barbosa? Interessante, né? Você como especialista nessa área de segurança pública, né? Dar essa explicação aí. E é bom que as pessoas vejam esse mapa aí, né? Porque às vezes se fala muito em crime organizado, mas as pessoas não têm noção do que é essa organização, né? Aí você vê que, por isso não é à toa que se chama narco-franquias, né? Que o crime é organizado e espalhado em todas as regiões do Brasil, né? Por esse mapa aí dá para ver que não tem uma região do Brasil, né? Um estado brasileiro que não tem uma organização criminosa, né? De alguma forma ali, às vezes ligada ou coligada ou individualmente, mas você tem uma ou duas ou três ou mais num só estado. Então a situação do Brasil realmente é grave, né, Roberto? É gravíssimo. Só para você ter ideia, e aí no mapa, né, ele está aí a parte mais escura, né, um azul escuro, é onde você tem mais de 13 narco-franquias. E onde você tem mais franquias disputando espaço, você vai ter uma letalidade maior, porque são disputas territoriais. E território se toma à força, né? Aí a gente tem aquela coisa que chama na geografia de territorialização, desterritorialização. Qual é a força atuante naquele território? Quando a gente verifica no estado da Bahia, tem o PCC atuando, o Comando da Paz atuando, Quadrilha do Perna, né? Aquele traficante Perna, o Mercado do Povo Atitude, o Bonde do Maluco, a Catiara, né? Você tem um CV ainda de forma incipiente, mas tem aí suas narco-franquias associadas aqui no estado da Bahia. Então, você tem uma letalidade policial muito grande. Aí você vai lá para o estado de Pernambuco, ali é um domínio do PCC e da Al-Qaeda. Você vai um pouco lá para a Paraíba, tem o PCC, Al-Qaeda e uma denominada EUA, né? Que é uma referência aos Estados Unidos. Aí você vai lá para o Rio Grande do Norte, são 3 narco-franquias, o PCC, o CV e o sindicato. No estado do Ceará, tem o CV do Ceará, o PCC e o GTE. E aí por aí vai. Onde se tem mais, você tem mais mortalidade. E aí a gente fala, Barbosa, porque o estado de São Paulo conseguiu reduzir. Conseguiu coisa nenhuma. Quem conseguiu reduzir
o índice de mortalidade no estado de São Paulo foi o monopólio do crime. Não é dada a política de segurança pública de São Paulo, que é, tanto quanto no Brasil, uma política fadada ao fracasso. E aqui eu quero aproveitar o ensejo para dizer para os telespectadores, para você, o modelo que a gente tem de segurança pública no Brasil é um modelo dual e anacrônico, fadado ao fracasso. Ele está superado, a gente precisa pensar um outro modelo de segurança pública. Esse modelo atende apenas a elites brasileiras ou não atende a ninguém, porque a violência bate a porta do rico e do pobre. E a gente precisa repensar. Barbosa, só para você ter uma ideia, eu gosto de enfatizar isso, esse modelo dual e anacrônico, de um lado uma polícia judicializada, judicial, do outro lado uma polícia militar, que ela surge sob o conceito do militarismo, e o militarismo ele tem uma série de coisas boas, importantes, por exemplo, a verticalização hierárquica, extremamente verticalizada, mas para a guerra. Segurança pública não é necessariamente uma guerra, a gente até vive uma guerra. A segurança pública, ela precisa de uma ciência muito mais aplicada. O policial está na rua, ele não está necessariamente no eixo de guerra, ele precisa fazer análises multifacetadas, né? Ele precisa ter uma atuação, porque ele é um sujeito que é operador do direito, né? Ele vai verificar quem cometeu o crime e quem não cometeu, é um crime de pequeno potencial ofensivo. Então, assim, né? Aí a gente tem esse profissional que ele precisa ter uma atuação multifacetada. Mas essa disposição hierarquizada, ela serve muito bem à guerra, que é um comando unificado, um comando verticalizado. Mas no caso de polícia, não. E aí, qual é o modelo que dá certo no mundo? Primeiro, esse nosso do anacrônico, só tem Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Não são referências em segurança pública. E qual é o modelo que a gente tem no mundo que dá certo? Primeiro, o modelo de polícia de carreira única, ou seja, o sujeito entra, policial militar de base, um policial de base, ele chega até um comando. O soldado, ele vai a coronel, ou seja, a gente chama de carreira única, né? De polícia. É uma polícia de ciclo completo. Ele prende, ele faz o procedimento e encaminha um juiz de garantia. Ora, se o procedimento tiver alguma irregularidade, alguma inobservância do ponto de vista processual, do ponto de vista penal, do ponto de vista litúrgico, o juiz manda soltar na mesma hora pelas inobservâncias. Esse é o modelo que dá certo, né? E a gente tem um modelo que não serve à população. Serve talvez uma elite dessas polícias, os altos postos, os oficialatos da polícia militar, os delegados, delegadas, né, de alto comando dessas polícias, que não permite uma discussão sobre ciclo completo de atividade. Eu acho que o Brasil avança, existe uma discussão em Brasília, de ciclo completo. O próprio STF já bate martelo e diz: olha, a Polícia Militar e a PRF pode sim fazer termo circunstancial de ocorrência. Barbosa, só para você verificar, por exemplo, você tem uma ocorrência aqui em Pau-Brasil, fica 2 horas de Itabuna, vindo aqui devagarzinho, numa velocidade, né, compatível com a rodovia. O policial de Pau-Brasil, ele gasta 2 horas para chegar em Itabuna, que é onde fica o plantão central, né, regional aqui da nossa micro-região. Ele gasta 2 horas para chegar, obviamente gasta 2 para voltar. Aí a cidade já ficou 4 horas sem policiamento. Se ele chegar num dia normal de plantão policial em Itabuna, ele sai em 1 hora, né? Mais 1 hora de procedimento ele sai. Portanto, a cidade fica 5 horas sem policiamento, porque o policial, né, aquela guarnição policial teve que vir a Itabuna apresentar uma situação de termo circunstanciado relacionado à posse de drogas, né? É um crime de menor potencial ofensivo prevista lá na Lei 9.099, né? É uma lei que veio realmente para revolucionar. Não justifica esse policial sair de lá, ficar 5 horas da cidade sem policiamento para apresentar um único porte legal de drogas. Esse procedimento, que é meramente administrativo, pode e deve ser feito lá. Algumas polícias no Brasil já estão fazendo, por exemplo, a polícia do Rio Grande do Sul, a polícia de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, já estão fazendo os termos circunstanciados. A PRF, né, nossa Polícia Rodoviária Federal, também já está fazendo. É hora do Estado da Bahia a gente já começar. Aí a gente começa a abrir uma luz sobre o ciclo completo da atividade policial. Mas, para além disso, nós vivemos no município. As pessoas não moram no Estado, as pessoas não moram na União. O Estado e a União são peças fictícias.
Nós moramos no município, é preciso valorizar as políticas municipalizadas, né? É preciso haver um novo pacto federativo, porque o município ele tem uma carga muito forte das políticas. E aí eu quero chamar a atenção para a atuação das guardas civis municipais. Obviamente, ela tem um contexto muito mais de polícia comunitária, de proximidade, de patrimônio, mas é preciso rever esse papel, né? Dar mais atribuições, trazer as polícias municipais, que a gente chama de guarda civil municipal, para um contexto de segurança pública, e aí uma discussão de garantir a essas unidades, por exemplo, um piso mínimo nacional e a Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, a gente tem a oportunidade, Barbosa, de agora começar a discutir e implementar efetivamente políticas que deem certo e que atendam a população. O modelo que nós temos está fadado ao fracasso, os dados dizem isso, nós temos diversas lacunas, né? Diversas anacronias nesse modelo, é preciso repensar isso. Ramos, eu queria até já deixar aqui um convite, Roberto, para a gente fazer aqui um programa específico sobre segurança pública, né? Porque isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte já aconteceu em outros estados, pode acontecer aqui na Bahia, porque você explicou muito bem aí o que é que está acontecendo com essas grandes marcas aí já do crime organizado, né? E a gente sabe que hoje um indivíduo aqui quer entrar no mundo do crime, vender droga, aí é por isso que acontece aí as mortes, né, entre eles, porque uma organização dessa não vai deixar o outro entrar, né, na área dele. E aí começa tiroteios e tal, brigas, alguns conseguem se falar de dentro dos presídios, demandar ordens para queimar, para incendiar e tocar terror. Vamos marcar um dia aí, Roberto, para a gente fazer aqui um programa específico sobre segurança pública, né? Dedicarmos aí essas 2 horas para a gente discutir esse tema aqui, que eu acho de fundamental importância. Outro dia, a gente viu aí no programa que nós gravamos, né? Com a Polícia Civil, que foi aquele reality, os policiais comentando de que hoje, até para entregar uma intimação dentro de um condomínio, fica difícil, porque dentro do condomínio tem ali uma mini célula, né, do crime também organizado. Então, onde vai parar isso? A gente precisa realmente discutir isso com mais amplitude, né, e ver o que é que as autoridades podem fazer de imediato. Não pode só ficar fazendo projeto, papel e nada sendo colocado em prática, e o tempo vai passando e isso só piora, né, Roberto? Exatamente, né? Um programa específico, né, para a gente discutir, porque pouca gente entende o que é uma GLO, né? Garantia de Lei da Ordem, o que é uma intervenção federal em uma pasta como a segurança pública, como que ocorreu no Rio de Janeiro. E essa intervenção foi sob o prisma militarizado e não da investigação. Então é preciso avançar nesse contexto, claro, discutir o modelo, o paradigma, mas avançar nisso. Quem fazem as leis? São os nossos deputados. Como é que eles chegam lá? Chegam pelo voto popular efetivamente? Existe o quê para se chegar até lá? Então, tudo isso acaba impactando. Eu costumo dizer que o Brasil precisa ser reinventado. Tá? E como professor, não posso deixar de falar sobre o papel da educação. Enquanto nós não tivermos uma educação efetivamente integral, né? Não basta a escola ser integral, mas a educação precisa ser integrada. Né? Não basta o Estado ter uma escola integral se a educação não for integrada, mas não basta o Estado ser integral e a educação integrada se eu tenho os municípios fragmentados nesse contexto político. Então, a gente precisa discutir isso de forma ampla, e tudo isso vai reverberar, de uma forma ou de outra, na segurança pública, né? Barbosa, quando se fala em segurança pública, equivocadamente, as pessoas que não entendem, não estudam sobre o assunto, e aí, até por leituras, que a gente chama leituras de Wikipédia, né? Ou leitura de casca de ovo, fruto de um processo aí de arquétipos, né? As pessoas acham que segurança pública é polícia, é caveirão, é metralhadora, é isso na rua, né? E não é. Política de segurança pública, em sua forma majoritária, são as políticas de promoção à segurança. Educação, urbanização de área, iluminação, vivência comunitária em espaços, né? Se a comunidade não está naquele espaço, aquele espaço vai ser sujeito a uma territorialização de usuários de drogas e de domínio de compra e venda de narcotráficos, né? De substâncias, melhor dizendo. Então, a gente precisa um programa para discutir isso, seria importantíssimo. A gente trazer à tona essas diferenças, esses contextos, né, e esses conceitos, para evidenciar bem isso, né?
Isso aí, Roberto. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por você ter participado hoje do programa. Agora, Roberto, não posso deixar de perguntar a você, né? A gente está falando de segurança pública, mas vamos dar uma fugidinha agora. Eu queria dar uma pincelada a nível internacional, na geopolítica aí, porque nós estamos tendo aí, né, conversas entre a China, a Rússia. O Lula está indo lá para conversar com o presidente da China e da Rússia, né? Como é que você vê essa união aí, né, principalmente dos países comunistas, China e Rússia, em relação a uma possível represária aí aos Estados Unidos, à OTAN? Como é que você vê isso aí, Roberto? Vamos lá. Primeiro, a China, do ponto de vista econômico, que eu já li sobre economia, da Ricardo, né, o Smith, que eu já li aí de Keynes sobre economia, a gente chama de uma economia de mercado, né? É um híbrido, né? Talvez o que a gente chama lá na economia, tem até um livro de um grande economista inglês, que ele chama de o ornitorrinco, né? A China tem características de muita coisa e não é nada. Ele não tem mama, mas é mamífero, né? Tem glândulas mamíferas, né? Tem pena, mas não é pássaro, né? Então, é um ornitorrinco, né? Um híbrido de economia. A Rússia, embora tenha um sistema muito centralizado, né? Talvez o Vladimir Putin seja um novo czar. Talvez não, ele é um novo czar do século XXI, que conseguiu, entre aspas, democraticamente chegar ao poder e fazer estruturas democráticas, entre aspas, de uma falsa democracia, para permanecer no poder. O que está acontecendo ali naquele cenário? Eu acredito, Barbosa, que a permanência, que a entrada da China nesse contexto, e aí a gente vai dizer assim, é o que eu tenho por momento, né? De uma situação pior, é a melhor saída que a gente tem. Para a Rússia sair da guerra, a Rússia não quer sair da guerra de mãos vazias, né? É o que o Vladimir Putin diz, eu só posso sair se eu garantir as terras que eu já invadi. A invasão, todo mundo sabe, é uma agressão injusta. Mas o que é pior, a gente continuar as pessoas morrendo nessa guerra sem fim, nessa guerra descabida, promovida pelo Vladimir Putin, ou a gente parar agora e começar a discutir, né, em um armistício, né, cessar. Então a presença da China talvez possa ser isso, né? Eu tenho lido alguns artigos sobre isso. Ontem eu li um artigo no The New York Times que versa bem sobre isso, o papel fundamental de Xi Jinping, que é o senhor todo-poderoso chinês, está agora no terceiro mandato de 5 anos. E aí, o que é que aconteceu ontem, né? No dia 21, né? Você tem a presença de Xi Jinping em Moscou, do outro lado você tem a presença do Fumio Kishida, que é premier japonês lá em Kiev, né? O Fumio Kishida visitando o Volodymyr Zelensky e o Xi Jinping visitando o Putin, né? Ou seja, são demonstrações de força política. Mas a China, ela tem, sim, inclusive é um grande fornecedor de equipamentos eletrônicos, a parceria Rússia-China. Afinal de contas, para quem não sabe, a Rússia e a China são parceiros, mais do que parceiros comerciais, são parceiros em diversas políticas, dentre elas de operações militares, e são vizinhos, né? São vizinhos ali, né? Tem limites entre um e o outro estado, né? Assim como a Rússia também é vizinho dos Estados Unidos, mais lá do lado do Alasca, né? Do outro lado. A presença da China, ela é importante, né? Ela, de um lado, ela traz força para Putin, porque ele tem uma parceria com o gigante, né? A China é uma das potências mundiais, na verdade a segunda maior potência, com perspectiva de 15, 20 anos se tornar a maior potência mundial. Para quem não sabe, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, de classe média que consome, né? De classe média alta que consome. A China tem quase 500 milhões de pessoas, né? A nossa faixa de consumidores de média e alta é muito baixa, né? Nós temos 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 300 milhões. A China tem 1,5 bilhão. Só de consumidor forte, de classe média e alta, tem 500 milhões. Ou seja, é um grande mercado consumidor, é uma grande potência e é parceira da Rússia. Porém, a China e o Xi Jinping sabem que a guerra não serve a ninguém. De repente, vendendo alguns equipamentos militares e tudo mais, a China sabe que precisa da Rússia enquanto consumidor e que precisa da Rússia enquanto fornecedor de matéria-prima, né? Hoje a China compra a maior parte de hidrocarbonetos
E aqui eu estou falando do conceito geral, mas aí você tem petróleo, gás. O maior consumidor, o maior mercado consumidor é a China. Eles têm gasoduto, passando ali, dutos de óleo, passando ali entre um país e outro, que são vizinhos. É um grande parceiro e é uma parceria também estratégica. O Lula, ele entra também, o Lula na mesa, ele tem que entrar como um grande mercador. É importante o que Lula falou, olha, eu não vou ceder para a Ucrânia equipamentos, eu não vou ceder cartuchos, né? Cartucho é o conceito amplo, né? Você tem o projétil, tem toda aquela estrutura e a espoleta, né? Você ceder cartuchos para os tanques, para os canhões ucranianos, porque só vai prolongar a guerra. A gente precisa unir 10 países, mais países que queiram, né, que pretendam construir um armistício de paz para discutir. Porque, como está pior, né? Hoje mesmo, eu acompanho o Volodymyr Zelensky no Instagram, ele postou um vídeo de um míssil atingindo um prédio residencial, né? Isso é crime de guerra. Mas a gente precisa hoje, Barbosa, de um armistício. As pessoas estão morrendo, os ucranianos querem voltar, a Ucrânia quer voltar a produzir e discutir essa área que a Rússia invadiu. Vai permanecer com a Rússia, não vai? O que é que o mundo organizado, né? O que é que a OTAN pode fazer em termos de sanções econômicas, para que essa sanção econômica, a gente crie um fundo de reparação à Ucrânia, para a Ucrânia se reconstruir. Então, assim, a gente está numa situação de guerra, nós estamos numa situação de UTI, e eu não posso prolongar, eu comungo com a ideia que a gente, Barbosa, não pode prolongar essa situação de guerra. Então, a presença da China nesse contexto, e aí Xi Jinping é muito esperto nisso, para construir um armistício, né? Ainda que não seja nas condições ideais, tanto para o Putin quanto para o Zelensky, mas seja a melhor condição para que a gente cesse as animosidades, cessem as batalhas e a gente consiga aí construir uma saída dialogada, para que a gente cesse o sofrimento do povo ucraniano. A Rússia também está sofrendo de uma forma ou de outra, mas como a Rússia é um gigante, o maior país territorialmente do mundo, né, falando, a fronteira da Rússia vai da China aos Estados Unidos, só para você ter ideia, né? Vai da China aos países escandinavos, né? A porta ali da Inglaterra. Então, ela é muito grande. Então, a China é o maior mercado fornecedor de commodities, né? Tem muito ouro, tem diamante, tem petróleo. E isso, em sendo esse grande mercado consumidor, foi isso que não fez a Rússia cair consideravelmente, como as previsões indicavam, né, que a Rússia cairia consideravelmente nesses 2 últimos anos, nesse último ano, melhor dizendo, de guerra, né, de invasão à Ucrânia. Então foi isso que aconteceu, caiu, mas não de forma abrupta, né? Então, assim, a presença de Xi Jinping, a presença da China é muito mais salutar do que ruim nesse contexto, né, para se construir um armistício. E aí, Lula, como esse grande mercador, vai à China. Claro que na ida de Lula à China vai se construir, vai também se falar sobre Rússia e Ucrânia, mas, acima de tudo, estabelecer esse grande mercado consumidor, mas também esse grande mercado fornecedor de equipamentos eletrônicos, que é a China. O Brasil hoje, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, não são os Estados Unidos, não é a Argentina, não é o lugar. E a gente precisa estabelecer um diálogo, isso é inteligente. Lula faz e sabe fazer muito bem, como um grande vendedor de Brasil, do mundo internacional, do mundo dos negócios, né, do business. Espanto, de certa forma, não tanto, né? Porque os Estados Unidos, eles se julgam donos do mundo, né? Mas aquela campanha horrível, horrenda, né? Para não dizer outra coisa aí, é contra o TikTok, uma rede social chinesa, espalhando aí pelo mundo todo, que é uma rede de espião, que vai causar danos às pessoas, só para exigir que o TikTok seja vendido para um grupo americano. Isso é de uma baixeza, rapaz. Eu acho disso, comercialmente falando, uma baixaria dos Estados Unidos. Quer dizer, tudo que parte da China tem que ser espiã, tem que ser errado, não pode ser uma coisa boa. Por que isso, né? Eu sinceramente, eu acho dessa forma, Roberto. Barbosa, a China, ela passa por uma lição, e aí a reforma de Mao Tse-tung, né, comunista, e sim comunista na essência, mas aí ela se transforma, né, nesse grande híbrido. Ela passa por uma informação muito interessante,
como retirar, né, pessoas que viviam à margem do consumo e passar a consumir, né? A China era um estado eminentemente agrícola e de vivências em florestas ou em áreas para retirar apenas o necessário ali, né? Aquilo que a gente chama lá no conceito marxista, né, de campesina, né? O que é agricultura campesina? Pronto, vamos lá. Qual a diferença de uma agricultura campesina para a agricultura familiar? A agricultura campesina é aquela que produz apenas e tão somente para o sustento familiar. Eventualmente, o excedente, ele vai ali e transforma num escambo, né? Vai fazer uma troca com produtores da sua área, da sua região, do seu espaço. Já a agricultura familiar é uma agricultura feita por famílias para produzir excedente. Esse excedente vai para onde? Para o mercado consumidor. A agricultura familiar é a que mais nos serve. Mas no Brasil também a gente faz a agricultura campesina. Não duvide disso não. Nos rincões mais extremos do Brasil, onde essas comunidades não têm muita comunicação com esse grande mercado consumidor, as pessoas produzem essencialmente para viver. E isso a gente chama de agricultura campesina. Ora, a China, até a reforma do Mao Tse-tung, vivia majoritariamente uma agricultura campesina, e ele consegue, sim, no formato dele, trazer essa turma para morar nas grandes cidades, fazer uma revolução na produção e demonstrar ao mundo que é importante, né? Se consegue tirar muita gente da linha de pobreza e colocar para consumir. E a China começa na educação, né? Você tem uma série de atuações, mas a educação foi fundamental. A China entra como um dos tigres asiáticos, né? Assim como a Coreia do Sul, eles investiram maciçamente em educação. E aí, como educador, te digo, citando aqui Darcy Ribeiro, um grande educador nacional, a educação, Barbosa, é o principal vetor de desenvolvimento de uma nação. Não se tem país forte com a educação fraca. E esse Brasil, eu ia dizer um nome aqui forte, é uma falta de graça, né? A educação do pobre ficou fechada 2 anos. E nenhum pobre foi fechar a rodovia, queimar pneu. Sabe por quê, Barbosa? Porque o sujeito que não tem esse nível de informação, ele não sabe a importância, ele não foi fechar a rodovia. Ele vai fechar a rodovia quando falta água, tá certo? Quando falta o médico lá no posto, ou quando tem buraco, ou quando tem... Mas sobre a educação, não. Estavam muito tranquilos, porque não sabem a importância da educação. E a China utilizou. Quando eu fiz o mestrado, eu tive uma disciplina com a professora que ela fez o doutorado na década de 70. Fez lá em Oxford. E ela disse, Alberto, no meu doutorado, meus colegas lá de Oxford, majoritariamente eram chineses. E eu perguntava a eles, sim, mas por que vocês estão aqui? A ordem lá do Partido Comunista é que a gente venha aprender e volte para a China para estimular. Você sabia qual a maior instituição produtora de ciência hoje no mundo é chinesa, né? A China tem políticas públicas de bolsa de doutorado, bolsas de mestrado, políticas públicas para que essa turma estude e que avance, obviamente dentro de um contexto chinês. Não vou dizer que é o melhor do mundo, mas eu estou falando que a educação é uma das políticas pilares que fizeram com que a China esteja nessa condição hoje. Então, a China é um país muito importante no mundo, tem uma perspectiva de 15, 20 anos ser a principal potência econômica, e isso gera também outros contextos. Uma potência econômica também tem que ser uma potência militar para rechaçar possíveis agressões. Não estou dizendo que invasão não se justifica a invasão feita pela Rússia, mas qualquer país que se preste precisa de um exército forte. Talvez não seja o contexto do Brasil. A gente precisa, em um outro momento, discutir um pouco como é que é a função constitucional das Forças Armadas brasileiras, né? E aí a gente tem toda uma área de fronteira completamente aberta. Isso não é função constitucional das nossas Forças Armadas, mas deveria ser. Então, assim, todo país grande precisa, mas não é só investimento. A gente precisa discutir o papel, a função constitucional desse país. Todo país grande precisa, e não é diferente com a China. A China hoje tem um arsenal bélico, né? Quando você relaciona aí alguns tipos de belicosidade, alguns objetos bélicos, como por exemplo, força aérea. A maior força aérea do mundo é hoje a chinesa, né? A China é muito grande. E ela precisa ser respeitada enquanto tal. E aí só dando esse toque sobre a educação. Não se faz um país grande com educação fraca.
E a gente agradece a você, peço até desculpa por sair do tema aí, né, com você, o tema de hoje era a segurança, mas eu não posso perder essa oportunidade, né, Roberto? Você aqui no programa. Acho que todas as coisas estão integradas, né, a gente chama de sistemicidade no conhecimento. O conhecimento, aquele determinado fenômeno social, ele não está isolado numa caixinha, mas ele está conectado à multifatorialidade, né? Então, assim, a sistemicidade do conhecimento, isso é muito importante, eu gosto disso. Estamos à disposição, vamos marcar um programa especial só para falar sobre segurança pública. Vamos aguardar então para a gente fazer o mais breve possível. Obrigado, Roberto, mais uma vez e boa tarde para você. Conversamos aí então com o mestre em Geografia, professor Roberto José, especialista em segurança pública, né? Recentemente mostrou aqui o livro que ele faz parte, um livro importantíssimo da segurança pública aí no Brasil. Realmente é uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre esses temas, né? E a gente não podia perder essa oportunidade, sempre que ele vem aqui a gente explora ele o máximo. Bom, Bárbara, temos notícias aí, né, que circularam aí durante a manhã de hoje pelo Brasil e aqui na nossa cidade principalmente, né? É verdade, Barbosa. As notícias locais aqui, né? Inclusive a gente estava abordando agora há pouco a segurança pública com o especialista e aqui na cidade de Mascote, no sul da Bahia, né? No dia de ontem, dia 21, o filho de um subtenente da Polícia Militar morreu após receber um disparo acidental, né? O fato dele ser um policial, ele tinha arma de fogo em casa e ele guardava escondido a arma de fogo, né? A criança descobriu onde ele guardava, assim é a versão, né, dos pais. E acabou se acidentando. Esses fatos ainda estão sendo apurados, investigados pela polícia responsável, né? O menino foi identificado como Nicolas Brito Santana, e a Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, Corpim, da cidade de Itabuna, né? Depois do disparo, a criança foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital de base, ao Hospital Manuel Novaes, E tem algumas imagens aqui, ó, dele chegando no hospital, e também tem a imagem do pai da criança, não sei se vai poder exibir com a criança, né? A gente está vendo aí, a gente tá vendo então, aí a chegada imagens, dele, né? No SAMU, né? Agora, muito me admira, me espanta, né? O fato de ele é o quê? Um subtenente? Aqui, subtenente da Polícia Militar. Pois é, ele não é um soldado raso, ele é um subtenente. Um homem desse vai dormir, deixa uma arma destravada com bala na agulha, é uma coisa de realmente só a Polícia Civil mesmo para investigar, né? A perícia. Eu acho estranho, no mínimo estranho, porque se eu tenho um filho, eu tenho uma arma em casa, eu sei que eu tenho um filho, eu vou deixar essa arma em fácil acesso, carregada, armada e ainda por cima engatilhada. Porque se for uma pistola, uma arma dessa que a polícia usa hoje, que antigamente era revólver, né? Hoje eles não usam mais revólver, usam pistolas. Essas armas, ela tem uma trava de segurança, né? E mesmo assim, eu tiraria o cartucho de balas. Porque eu ia deixar uma arma carregada em casa durante a noite, a não ser que estivesse na minha cama e eu tivesse com medo de alguém invadir minha casa, aí eu deixaria. Fora isso, se não está na minha cama, na minha posse, eu não vou deixar uma arma carregada e destravada em casa. Isso pode virar até contra mim. Né? Se entrar algum estranho dentro da casa e ver a arma, vai usar a minha própria arma que eu uso para o meu trabalho contra mim. Então eu jamais deixaria uma arma carregada, destravada, ou mesmo que fosse travada, eu não deixaria carregada, né, fora do meu alcance. Porque está em jogo a própria esposa dele usar, o filho, né, e aconteceu o que aconteceu. Então, no mínimo, é uma falta de cuidado, né? Eu não quero fazer julgamento aqui antecipado, mas eu faço uma crítica a essa pessoa que está sofrendo nesse momento, que perdeu um filho. E não é fácil perder um filho, né? Quem é pai, quem é mãe sabe a dor que é perder um filho. Então, não há castigo pior para ele do que isso, né? Então, ele já deve estar sofrendo muito. Mas eu faço uma crítica e um alerta a outras pessoas que têm armas em casa, sejam policiais, seguranças, guardas civis. Se você usa sua arma em casa, chega em casa, tira aquele cartucho que fica ali, né, na coronha da arma, tira ali o cartucho, guarda o cartucho no seu bolso
ou na sua cabeceira da cama, porque ali você sabe que ninguém vai mexer. Se a arma ficar em outro local, né, vai estar sem bala. Então não vai haver perigo nenhum de alguém mexer e cometer um crime até contra si próprio, como foi o caso dessa criança, coitada. Que se foi essa versão, né, se realmente é verdade essa versão, eu faço essa crítica aí ao pai que deixou a arma carregada ao alcance de uma criança, de um adolescente. Uma criança, né? Quantos anos? 8 anos de idade. Uma criança. E essa criança tem força suficiente na mão para descarregar essa arma, né? Acho que tudo isso tem que ser apurado pela polícia na investigação, né? E a gente vai saber depois. Porque não é fácil não, viu? Para uma criança de 8 anos puxar um gatilho, não é um brinquedo. O gatilho de uma arma profissional não é um brinquedo, né? Não é fácil assim você apertar ou só encostar e ela vai atirar, não. A não ser que ela tenha caído e estava engatilhada, né? Porque a pistola, a primeira bala fica sempre no gatilho. Se não tiver uma trava ali e ela cair, ela pode disparar. Isso pode acontecer, né? Mas aí fica a crítica, né? A quem tem armas, não vacile. Essa arma tem que sair do seu coldre ou do seu bolso, da sua farda, né, para a cabeceira da sua cama, se você for dormir, porque ali você tem, pelo menos enquanto você estiver acordado, você tem um domínio da arma, né? Fora isso, a não ser que ponha em cima de um armário bem alto, né, que uma criança também não vai ter acesso, um guarda-roupa, porque não pode deixar uma arma acessível a uma criança. Se está acessível a uma criança, imagine se entrar um bandido na sua casa. Vai pegar essa arma, vai matar você e sua família com a própria arma que você usa. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Chega de imprudência e imperícia, não pode ser desse jeito, né? Eu acho que os policiais militares, uma hora dessa eu vou entrevistar até o coronel aqui, porque eu acho que os policiais militares precisam de um tratamento psicológico, uma orientação melhor, né? Não só depois que acontece uma tragédia dessa, mas antes. Tem que preparar o policial, né? Fazer uma prevenção, tem que ensinar ele como usar a arma, e não é só na rua, em casa, na rua também. Porque se ele não está preparado para ter uma arma em casa, imagine na rua, né? E é um subtenente, não é um soldado raso. Então alguma coisa está errada nessa história aí. Vamos aguardar a averiguação da polícia, né? A investigação. Aí depois a gente vai esclarecer isso aqui, porque eu estou achando muito estranho, a não ser que, como eu disse, que foi um acidente. Essa arma caiu e atingiu a criança, né? Ou então um terceiro disparou essa arma. Porque uma criança de 8 anos puxar um gatilho... Sei não, viu? Pelo que eu conheço de arma, eu ainda acho difícil. Mas tudo é possível, né? É verdade, né? É uma tragédia, né? E assim, a polícia vai investigar e aqui a gente vai abordar depois que tiver o desfecho dessa história, Barbosa. Outra notícia local também, aqui da cidade de Itabuna, que, aliás, é uma cidade que tem um índice de violência muito grande, que só cresce, e mortes, né? E atentados. Teve um atentado de morte... aqui no bairro Jardim Grapiúna, na favela do Bode, né? Um rapaz foi esfaqueado na cabeça e nos braços, e também não se sabe a motivação, né, para esse atentado. Ele deu entrada no hospital de base e o estado de saúde dele é estável, né? Teve outro que foi um tiroteio ontem, dia 21, que assustou os moradores ali do bairro Ladário, do bairro da Califórnia, né? Então, assim... Nesse mês de março, muitas mortes aqui na cidade de Itabuna, né? Muitas mortes, homicídios e atentados, né? Então, esses foram alguns dos casos. A gente estava falando com um especialista ali, Barbosa, de segurança pública, e ele estava falando os índices, né, no país inteiro, que realmente é de origem criminosa, né? Das facções criminosas. Só que aqui, esse noticiário aqui, ele não informa, né? Fala que a pessoa foi uma vítima. Mas, assim, todo dia a gente vê noticiar, né, que teve vítima, que teve homicídio, né? Ontem mesmo a gente já falou sobre a mulher que fez um roubo. Então o crime, né, ele tá precisando aí de uma operação para fazer. Como ele disse aqui, o Roberto, que é especialista, né? A gente precisa melhorar a segurança pública do Brasil como um todo, porque é falha, é um sistema antigo, né, muito antigo, que hoje já não resolve mais. E também melhorar a educação, né? E na minha opinião, eu ainda vou além, tem que melhorar também a questão dos presídios, né? Tem que ser presídio de segurança máxima, que bandido não entre com celular, não tem acesso a celular, nem a comunicação, para de lá ele não ficar comandando o crime, que isso aqui acontece hoje no Brasil. Os bandidos não têm acesso só a celular, eles têm acesso à televisão, eu falei ontem isso aqui.
tem acesso a ar-condicionado. É uma mordomia. Uma mordomia. Então, precisa acabar com isso e melhorar as leis, né? A gente tem muita lei e pouca punidade. A gente tem muita impunidade. E essa impunidade acaba também incentivando o crime, que está cada vez maior no Brasil. Por falar em educação, professores de várias cidades da região estão fazendo movimentos aí de protestos, de greve, querendo o piso salarial do jeito que está na lei. Ontem nós tivemos uma manifestação em Buerarema, hoje tivemos uma também no município de... Deixa eu ver aqui de onde foi hoje, rapaz. Tem um município aí, se não me engano é Itaju, né? Itaju do Colônia, que fez também umas reivindicações. Os professores estão querendo... Itaju do Colônia, né? Deixa eu ver aqui... Daqui a pouco... Firmino Alves. Professores paralisam as atividades hoje em defesa do reajuste do piso salarial. Então está acontecendo em vários municípios, né? A gente tem, por um lado, os enfermeiros querendo o piso salarial, por outros, professores, né? Então a gente vai acompanhar isso aí com cautela, porque quem paga o pato de estudo são os alunos. Os alunos ficam sem aula durante esses protestos, essas greves, esses movimentos dos professores. São legítimos? São. Mas até que ponto prejudicar os alunos? Eles deviam fazer os movimentos sem paralisar as aulas, né? Continuava dando aula para os alunos e fazia o protesto lá com o prefeito, na prefeitura, em outro horário. Porque assim não dá, né, gente? Todo ano é isso aí, quando não é atraso de salário, é piso salarial, e sempre faltando aula para os alunos, ou então botando os alunos depois para estudar no mês de dezembro inteiro, que seria o período de férias, para repor aulas que deixaram de ser dadas nesse momento de paralisação. Então, eu sou a favor dos movimentos dos professores, mas não da paralisação das aulas. Nós estamos aqui, inclusive, para ajudar os professores a dar esse espaço para eles reivindicarem seus salários, seus reajustes, né? Mas, por favor, professor, dê um jeito de não parar as atividades, não puna os alunos, né? Porque o político, ele não está nem aí para o aluno. Quanto mais analfabeto tiver no município dele, melhor, mais feliz ele fica. O deputado que apoia ele vai ficar feliz também, o senador. Eles querem o povo analfabeto. Então você que é professor, por favor, né, dê a sua aula normal para o seu aluno. Né? Vamos respeitar essa situação, que você é que forma hoje o homem de amanhã. Vamos melhorar ainda mais o ensino para que esse aluno venha a ser daqui a um futuro um deputado, um vereador, um prefeito, né? Verdade. E lembrar que teve uma boa professora e que foi bem formado, bem educado, e lá na frente valorizar os professores, né? E vocês fazem as reivindicações aqui nos meios de comunicação, né? Criticam os prefeitos, vão às ruas, ou vão na casa do prefeito, ou na prefeitura, é um direito de vocês. O prefeito é empregado do povo e não o contrário, tá certo? Mas não prejudique mais essa educação que já é tão sofrida aqui no Brasil, principalmente na rede municipal, que é o ensino fundamental, né? Ali onde a criança aprende os primeiros passos da educação. A formação dele não está lá na faculdade, não. A formação da criança está aí. Está no ensino básico, né? No fundamental. Já está dizendo, fundamental. O que é que essa palavra quer dizer? Fundamental quer dizer importantíssima. É a mais importante da criança, do adolescente, é o ensino fundamental. É o começo de tudo. É o começo de tudo, é a base, né? Você não constrói um prédio sem construir a base. E a base da educação é o ensino fundamental. Esse aluno bem preparado, ele vai chegar no ensino médio melhor, e o ensino médio sendo melhor, ele vai chegar na faculdade preparado, tá certo? Então faço esse apelo aqui aos professores do município, não só de Itabuna, Ilhéus, mas dessas cidades circunvizinhas. Vocês têm direito ao piso salarial, é lei, isso vai ser pago de um jeito ou de outro, ou seja, o prefeito querendo agora ou na justiça depois, ele vai pagar, porque se é lei, ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Né? Então não vale a pena vocês ficarem parando as atividades e prejudicando o aluno, como eu disse, né, que já passa por uma educação tão sofrida no ensino municipal, tá certo? Fica dado o recado aí. Se você observar, sofreu até com a pandemia, né? Com as escolas municipais principalmente que fecharam, e tem algumas que não retornaram até hoje. Exatamente. Por causa de condições. Barbosa, a gente vê que no Maranhão, o rio que corta lá
o rio Mearim, né? Ele passa por quase 83 municípios do Maranhão e está a 8 metros acima do nível normal, né? E não para de subir. Então, as pedreiras lá e Trizidela do Vale estão inundadas, né? E quase todas as ruas estão debaixo da água. Muitas famílias tiveram de deixar as suas casas às pressas, né? Então, assim, lá tá tendo uma enchente, o rio, ele tá realmente cobrindo a cidade. Esse rio Mearim, né? Mearim, no Maranhão. Por falar em água, hoje é o Dia Mundial das Águas, né? A gente tem o Dia do Meio Ambiente, que é em junho, e em março a gente comemora o Dia da Água, o Dia Mundial. E ontem já falamos aqui sobre esse tema com o professor Cassiano, direto dos Estados Unidos, e hoje vamos falar aqui da nossa água local. Nós estamos vendo imagens aí do belo rio Cachoeira, né? Esse rio que é tão bonito, um rio, né, que preenche aí o centro da nossa cidade. É um rio por onde vem a água que hoje abastece Itabuna, né? Nós bebemos água desse rio, não dessa parte aí, né, que essa parte central é poluída, mas lá que vem a barragem de Itapé, né, até Ferradas, e a água que nós bebemos, que nós consumimos, é captada ali em Ferradas, né, no rio Cachoeira. Então esse rio aí, gente, a gente precisa fazer um trabalho para a despoluição desse rio Cachoeira, que deságua aí, ó, no Pontal, em Ilhéus, né? Nós precisamos melhorar as condições desse rio, tirando aí a poluição do rio Cachoeira. Inclusive a Sônia Fontes, a doutora Sônia Fontes esteve aqui recentemente, ela é secretária de infraestrutura do município, e ela nos garantiu que tem um projeto que vai ser trabalhado com dinheiro que vem do empréstimo, né, do banco aqui da América Latina, e vai despoluir todo o centro aí de Itabuna, vai despoluir o rio Cachoeira, toda essa parte do centro de Itabuna. Isso foi dito aqui também pelo Raimundo Mendes, presidente da IMASA. Então a gente vai conseguir tirar essa poluição do rio Cachoeira. Gente, você não tem ideia do que é fazer esse rio voltar a ser um rio de lazer, né? Porque hoje é um rio que tem um mau cheiro, tem um odor terrível, principalmente no verão, quando vem aquelas baronesas, né, as aguapés, que ficam aí acumuladas, fede muito, cheira muito mal aí o rio Cachoeira. Então, no momento que foi despoluída, que tirarmos os esgotos aí dessa parte central aqui de Itabuna, esse rio ele poderá ser um rio até para fazer passeios com caiaques, barquinhos, né, jet ski. É um rio que dá para fazer muita coisa, né? Tem uma profundidade razoável, principalmente nesse espelho d'água aí, que fica ali entre a ponte do São Caetano e a barragemzinha que tem ali no bairro da Conceição, né? Na passarela do bairro da Conceição. Então dá para as pessoas botarem aí uns pedalinhos, como tem ali em Itajuípe, né? Final de semana, passear ali com a família, botar um caiaque aí para o pessoal brincar, treinar, né? Canoagem, enfim, dá para fazer muita coisa nesse rio. Já é um cartão postal da nossa cidade, como estamos vendo aí, né? E no momento que tirar essa poluição do rio Cachoeira, a gente vai poder fazer muito mais atividade aí nesse rio. Eu até dei uma sugestão aqui à secretária, né, que fale com o prefeito, o governador, para alongar mais esse espelho d'água, né, que já era uma ideia do outro prefeito, mas ele não fez. Que é botar essa pequena barragem que tem ali, ó, levar ela lá para a divisa do município de Itabuna com Ilhéus, e aí esse rio ficar todo como está ali, todo perenezinho, né, a água espelhando ali, esse espelho d'água continuar naquelas pedras ali, a gente tirar aquela parte feia ali, né? Sim. E eu tenho certeza que isso vai ser feito porque essa avenida que a gente está vendo do lado esquerdo, ela vai ser prolongada até a nova BA 649, né? Eles vão expandir. Vai expandir essa avenida aí, Firmino Alves. Então, se vai expandir essa avenida, aquele cais de pedra deve continuar, né? E do outro lado também, onde vai ser duplicado, esse cais deve continuar. Então, vai poder fazer esse espelho d'água mais distante, realmente, até a divisa dos dois municípios, Itabuna e Ilhéus. E a gente ficar com esse rio bonito, rio lindo, né? As imagens lindas de Itabuna, viu? Exatamente, né? O que embeleza a cidade de Itabuna é esse rio aí. É esse rio. Exatamente, é o cartão postal, como o Barbosa falou. Eu até brinco quando aparece uma foto de Londres, né? Que tem o rio Thames lá,
E eu falo, ó, parece Itabuna. Eu gosto tanto de Itabuna que eu consigo ver ela até em Londres. É, isso mesmo, a gente tem que sonhar, mas né? a gente tem que gostar daqui, onde a gente vive, Claro. né? É isso aí. Então hoje é o Dia Mundial da Água, a gente homenageia aí o Rio Cachoeira, essa beleza de rio que está na nossa cidade, e embelezando aí a nossa cidade. E esse rio que já contribuiu muito aí com pescadores, com lavadeiras, né? Muita gente lavou roupa nesse rio para sobreviver, para ganhar dinheiro, né? Muita gente ainda pesca nesse rio ali próximo a Ilhéus. Tem gente que pesca pitu, tem aqueles peixes tilápia, né? Eu vejo muita gente pescando acari. Esse dia saiu um rapaz aí, só que eu não aconselho, né, consumir o peixe desse trecho aí. Porque é o trecho que cai muito esgoto. Não é assim o esgoto da cidade toda, não é isso, né? Mas cai muito esgoto aí nesse rio. Mas não é aconselhável, E né? não é aconselhável, né? Mas eu vi um rapaz saindo cheio de alegria aí outro dia, ali daquelas palmeiras, ele tava pescando ali e saiu, rapaz, com a mão cheia de peixe, um cacho de peixe ali, viu? Mas é isso, né? A vida do pobre, né? Dá graças a Deus de achar o peixe ali, né? Pois é. Barbosa, essa data, né? Do Dia da Água, dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, ela foi criada com o objetivo de alertar a população a importância e preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Se você tiver noção, Barbosa, tampa de garrafa, né, demora 150 anos para poder degradar, para sumir. Latas de alumínio de 200 a 500 anos, repara. Isopor, 400 anos e plástico, 450 anos. Então, é uma data que a gente deve refletir, né? Você está mostrando o Rio Cachoeira e a gente precisa realmente fazer essa revitalização e uma consciência também das pessoas, né? Essa questão do meio ambiente é muito da consciência de cada um. É isso aí. Bom, então aí parabéns, né? E vamos economizar água, porque tem lugares aí no mundo que já falta água, hein, gente? Tem lugares onde tem conflitos em função da água. Ontem o professor Cassiano falou isso aqui, inclusive ele está fazendo um trabalho com a família Turma aí pelo mundo, né, para trabalhar essa questão. Então, já que a gente tem água em abundância aqui, água boa, vamos economizar nossas águas, tá certo? Tá, parabéns aí, o Dia da Água para você que ama a natureza, como nós. E a água que é um bem essencial para a vida, né? E fica a dica aí para a Imasa, né? Daqui a pouquinho eu vou falar da Imasa, tem até uma nota aqui da Imasa, roubaram os cabos, né, ali da região oeste da cidade, cabos de energia, que a cidade já está prejudicada por falta d'água, né? Com esse roubo, complica mais ainda para muitos bairros ali. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Olha, tem uma notícia aqui do nosso querido João Mateus. João Mateus, que é amigo do prefeito aí, tá sempre com notícia em primeira mão, né, João Mateus? O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, do PSD, poderá assinar no mês de abril a ordem de serviço da construção de 697 casas destinadas às famílias que tiveram suas moradias, né, destruídas pelas chuvas em 2021. Em contato com o prefeito, né, o segundo aqui, o João Mateus, ele declarou que o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, está ajustando a sua agenda para participar de uma solenidade aqui em Itabuna. Disse ele, o prefeito, né, vamos convidar o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro Valdez Góes, e estivemos semana passada com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, e falta apenas definir a data para assinar a ordem de serviço, declarou o prefeito Augusto Castro. Além das unidades habitacionais, estão previstas a construção de loteamento com infraestrutura e com recomposição urbanística e ambiental da área atingida pelas enchentes na orla do Rio Cachoeira, na zona oeste da cidade. Ou seja, ali na Bananeira, Lomanto, né, o prefeito tem um projeto ali para reurbanizar e fazer uma nova avenida margeando o Rio Cachoeira, né, que a gente mostrou agora aí, o Rio Cachoeira, né, que vai ficar ainda mais bonito, ampliando essas avenidas, né, não só, como eu disse, ali no bairro da Conceição, mas também na Mangabinha e no Banco Raso, né. O prefeito quer fazer ali uma avenida dos dois lados do rio, as duas marginais, inclusive fazendo
toda uma readequação naquela orla ali, vai ficar muito bonito. Se o projeto for feito realmente, né? Essa é a nossa esperança, a expectativa que dê. Tomara que não fique só na promessa, porque Isso. nós já estamos no 3º ano do governo Augusto Castro, né? E para fazer uma obra dessa não se faz em pouco tempo. A questão é essa. Então tomara, prefeito, que não fique só na conversa, né? E assinar ordem de serviço hoje em dia não quer dizer nada. Porque o governador passado assinou uma ordem de serviço para reformar o estado de Itabuna. Aí ele acabou o mandato, passou para o colega dele, que é o Jerônimo. Aí o Jerônimo veio em Itabuna e não quer mais fazer a obra. Então não adianta assinar a ordem de serviço, né? Adianta executar. Tem que executar, tem que chegar fazendo. Fazendo. Eu acho que eu vou dar um conselho até o prefeito, né? E a dona Sônia Fontes, que quem vai executar ou vai fiscalizar o projeto, não sei. Tem que chegar lá com o governador, com o ministro, com as máquinas, e na hora que der a ordem, começar a trabalhar. Aí a gente vai acreditar. Esse negócio de ficar assinando ordem de serviço, aí demora 1 ano, 2 anos, entra prefeito, sai prefeito, aí o outro que entra não quer fazer. Né? Aí o governador daqui a pouco sai também, entra outro, não quer fazer a obra. E aí vai enrolando o povo. Tem que chegar e fazer. Fazer como o Rui Costa fez aqui na BA 649, né? O governo federal ficou adiando, junto com o governador, adiando. Ele vinha aqui, assinava a ordem de serviço e não fazia a obra, fazia a licitação, a empresa que ganhava não fazia a obra, porque o governo federal não liberava o dinheiro. O que é que ele fez? Ele veio aqui com as máquinas e falou, vai começar a obra. Acabou. Tá vendo? Está assinada já a ordem, está feita a licitação, vamos começar a obra. O negócio é trabalhar. É trabalhar, né? Então, que o governador Jerônimo aprenda pelo menos isso com o governador que passou aí, que deixou esse legado aí para a Bahia. Trabalho, né? Não adianta só assinar ordem de serviço. Verdade. Tá certo, prefeito? Fica aí a dica, o conselho, para que o senhor também não fica no descrédito com a população, né? Então, o senhor leva as máquinas aí junto com o prefeito, com o governador, né, com o ministro, com a secretária, leva lá a empresa construtora que ganha a licitação e aí já dá a ordem de serviço para começar. Porque negócio de ficar na promessa, o povo já não está mais querendo ouvir essas coisas não. Nem a gente da imprensa aguenta mais isso, né? Porque se fosse para a gente acreditar em ordem de serviço, a obra do estádio Luiziana Filho já tinha que ter começado. Não começou por quê? Quer dizer que a ordem que o outro governador assinou não vale nada? Um governador do mesmo partido? Aí eu não acredito. Aí virou brincadeira, né? Tá complicado. Ontem eu tive com a Sônia Fontes lá, Barbosa, em entrevista para o outro programa Alerta Cidade. E ela estava conversando comigo justamente sobre esses projetos, né? Então a expectativa da gente, né, dos cidadãos e tudo, é que seja executado realmente, né? E que melhore, né? É isso. Melhora a vida do povo. A vida do povo. Vamos falar do Jornal à Tarde? Vamos sim. Vamos rapidinho que o programa está acabando, né? Denilton está chegando aí. Vamos mostrar aqui os destaques de hoje do Jornal à Tarde. Está aí já na sua tela. Fala aí pra gente. Olha, Barbosa, a notícia aqui do Jornal à Tarde, que você também pode acompanhar no site da tviplay.com.br, né? Aqui está falando, Jerônimo sanciona a lei que instaura mês de inclusão social. A gente até mostrou a matéria hoje que ele já despachou aí 17 milhões, né? Isso, esse decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. Eu queria ver mais. Vamos passando aí que o tempo está curto hoje. Notícias de Salvador aqui, ó. E o Mussurunga registra maior acumulado de chuva nessa quarta. A chuva de março. Muito lá em Salvador hoje. São as águas de março fechando o verão. Polícia Militar morre em acidente na entrada do Derba, isso em Salvador. Na estrada do Derba, é uma estrada que tem lá em Salvador. Hoje é quase uma avenida, né, aquela estrada ali. Aqui fala do Daniel Alves, daquele jogador, né? Escreve carta para a esposa, né? Lutarei até o fim. Só porque que ele está sendo acusado de estupro. A esposa já não quer mais ele também, já separou, pediu divórcio, né? Ele já fez greve de fome na prisão. Ele tinha que pensar isso antes, né? Agora é tarde. Ele reconheceu que fez, só que ele disse que estava alcoolizado, não foi isso, Barbosa? Mas não tem justificativa, né? Alcoolizado ou não, você não pode agredir uma mulher, ter uma relação sexual, né? De forma alguma, né? Não tem justificativa. Ele tem que pagar pelo que fez mesmo, que isso sirva de exemplo para que outros jogadores, outros famosos não façam isso, né? O Robinho também vai ser preso aqui no Brasil, viu? Não vai ficar impune, não. A Itália está pedindo que ele cumpra a pena aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil não cumpre 100% da pena. Ele foi condenado a 11 anos, deve ficar 3 anos na cadeia, mas já é alguma coisa, né?
O Robinho também, né? Tá nessa pegada. Preso. Talvez Daniel Alves, se o Robinho tivesse sido preso, o Daniel Alves não teria feito isso. Aí a cachaça dele não ia ser tão violenta. Bom, tem mais coisa aí? Aqui. Já eliminado, o Bahia encara o CRB, né, na Copa do Nordeste e busca manter a sequência positiva. Tá aí, né? O Bahia que vai estrear aí no Campeonato Brasileiro no próximo mês, né? Dia 15 de abril, provavelmente. É verdade. E o Itabuna, né, Esporte Clube, que ele foi eliminado do Baianão, Campeonato Baianão, e ele vai disputar a Copa do Brasil 2024, não é isso? É isso aí, e a Copa do Nordeste, né? E também a Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabuna que inclusive emprestou o seu jogador, né, o artilheiro do campeonato, Cezinha, para o futebol sergipano. Ele vai disputar aí a Série C pelo o Confiança, né, se não me engano, o Confiança. Isso foi postado até no Instagram da TVI ontem. E também está no Jornal à Tarde, aí se você quiser conferir. Bom, gente, por hoje é só, 12 horas. Um abraço, Bárbara. Obrigada, boa tarde a todos. Fica agora com Alerta Cidade. Tá chegando já aí o Denilton Santos e o seu programa Alerta Cidade. Um abraço e amanhã nós voltaremos, se Deus quiser. Boa tarde.